Hoje, neste Saúde em Foco, um olhar sobre as missões médicas, o que são e o que é o seu impacto. O Dr. John Fielder, da African Mission Healthcare, partilha os desafios e oportunidades das missões médicas em África. E no Gabão, as autoridades lidam com um surto de gripe das aves. Além disso, vamos falar de algo que muitos estranham e outros dizem ser bom para a sua saúde. Haverá algum benefício para quem come lagartas? Estes os tópicos deste Saúde em Foco. Bem-vindo ao Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. Todos os anos, milhares de médicos voluntários, enfermeiros e outros profissionais de saúde escalam vários lugares do mundo para missões médicas. Oferecem o seu tempo e experiência para salvar vidas onde o acesso à saúde é limitado ou inexistente. A Organização Mundial da Saúde diz que a África tinha uma média de menos de 2 trabalhadores de saúde por 1.000 habitantes em 2015, muito abaixo dos cerca de 5 por 1.000 necessários para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O voluntariado médico começou em África no século XIX com uma missão religiosa. Até o momento, hospitais e programas de saúde baseados em igrejas respondem por pelo menos 25% dos serviços disponíveis na maioria dos países africanos, isto de acordo com uma publicação especializada. As missões médicas se expandiram para envolver grupos e indivíduos de diversas origens religiosas e socioeconómicas. Em termos de reportagem, começamos no Senegal, onde o Africa Mercy, o maior navio hospital do mundo, gerido por uma organização de caridade, está no porto de Dakar, oferecendo cirurgias gratuitas a pessoas sem meios. Khalil Guerra reporta a partir de Dakar. Na maioria dos países africanos, os sistemas de saúde têm instalações de saúde públicas subfinanciadas e a África Ocidental está atrás do resto do continente, em que os hospitais e centros de saúde são frequentemente chamados lugares para morrer. Sob tais condições, qual seria o futuro para os jovens Mohamed e Maria Madeleine, que sofrem de deformidades? Mohamed é um paciente maxilofacial. Tudo começou com uma pequena anomalia, diz o seu pai, Maktar. Mohamed fez cirurgia no hospital local para remover o seu tumor facial, mas a operação não correu bem. O tumor voltou a crescer. Pai e filho perderam a esperança. Maria Madeleine, de 13 anos, é doente ortopédica. Ela foi abusada na escola. A sua avó diz que foi muito doloroso. Mesmo assim, a neta continuou a ir à escola. Maria Madeleine e Mohamed não tinham escolha a não ser aceitar a crença geral das suas comunidades que pensam que as suas condições são causadas por forças sobrenaturais ou feiticeiros. Só a esperança os manteve vivos. Eles vivem tristes com as suas deformidades, fisicamente marcados para a vida e frequentemente abusados. Eles são os jovens párias neste século XXI conectado. Só a esperança os mantém vivos. Maria Madeleine segue o horizonte, à distância, a ilha de Goréa, da qual, durante os dias da escravidão, navios ocidentais saíam com escravos em condições desumanas, no chão, no porto de Dakar. Este é o Mercy África, o maior navio-hospital em serviço, um enorme navio com a grande missão de transformar vidas e servir nações. E a esperança seguiu no Mercy África para trazer e de forma gratuita tratamento para Maria Madeleine e Mohamed e outros tantos com deformidades semelhantes. Para que possamos chegar com o nosso barco-hospital e oferecer cirurgia livre de custos para aqueles que não têm acesso à cirurgia por uma razão ou outra. O Global Mercy, de 155 metros de comprimento, tem 12 compartimentos e 641 tripulantes. É um navio novo com capacidade de tratar mais doentes do que o Africa Mercy. Está a ser feito tendo em conta o treino de trabalhadores de saúde locais, portanto os espaços são muito maiores para acomodar a componente de observação e treino. As mulheres que haviam sido expulsas pelos seus maridos ou crianças abusadas na escola retomam as suas comunidades transformadas, radicalmente transformadas e capazes de recuperar a autoestima com um sorriso. O Dr. John Fielder é cofundador e chefe da African Mission Healthcare. Que impacto têm as missões médicas? É disso que ele fala. Não estamos a falar de viagens missionárias médicas de curto prazo.
Estamos a falar de parcerias a longo prazo com hospitais missionários, então na realidade estudamos com a direção do hospital o que eles precisam. Os hospitais têm necessidades diferentes. Alguns podem precisar de ajuda com infraestrutura básica, como agora em alguns hospitais que estamos a ajudar com água. Estamos a patrocinar vários residentes de cirurgia pediátrica e a iniciar um programa de treino em cirurgia cardiotorácica no Quênia. Portanto, realmente abrangemos uma gama de necessidades bastante fundamentais, desde o treino à prestação de serviços muito mais avançados. Quando falamos sobre a situação médica na África, muitas vezes pode ouvir muito desespero e há muita frustração, porque há muitas necessidades que não são satisfeitas. Mas acho que temos que realmente prestar atenção ao sucesso. Por exemplo, as taxas de mortalidade de menores de 5 anos caíram nos últimos 25 anos. O mesmo com as taxas de mortalidade materna, mas há ainda muito trabalho a fazer. Se você estiver disposto a mantê-lo a longo prazo, poderá realmente ver um impacto incrível. Há sempre esse equilíbrio entre atender as necessidades humanas imediatas e também ver a perspectiva a longo prazo. Quanto à nossa organização, estamos realmente focados muito mais em soluções a longo prazo e na construção desses sistemas que durarão. A palavra sustentabilidade é, obviamente, uma grande palavra da moda e é um termo e conceito importante. Mas, você sabe, eu sou americano e sei que o sistema médico americano depende muito do apoio do governo, também depende muito da filantropia. Não é apenas o que os doentes pagam do seu bolso. E se isso é verdade nas partes mais ricas do mundo, então isso realmente tem que ser verdade aqui também. Não vamos criar um sistema totalmente autossustentável em apenas 1 ou 2 décadas. Muitas vezes há desafios fora de controle de qualquer um. Apoiamos várias clínicas no Sudão do Sul e no Sudão, e essas são áreas que sofreram muita instabilidade política. Mas apesar disso, os profissionais de saúde têm sido incrivelmente comprometidos e corajosos, e isso geralmente inclui equipas de missionários e profissionais de saúde africanos trabalhando juntos para continuar a oferecer assistência médica às pessoas. Realmente queremos nos concentrar na capacitação local, porque sabemos que se na nossa organização deixar de existir em 10 ou 20 anos, esses hospitais permanecerão no Malawi, no Burundi ou Gabão. Nós realmente queremos estar ao lado dessas organizações para torná-las mais fortes, para expandir os seus programas de educação médica. A Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras enviou uma equipa de especialistas a uma vila na região sudeste de Damagaran, no Níger, onde pelo menos 30 casos de desnutrição infantil são registrados diariamente. A equipa também está a tratar doentes de malária e distribui redes mosquiteiras na vila de Magaria. Yusuf Abdullahi tem mais. Nesta vila de Magaria, que fica a 90 km da cidade nigeriana de Damagaran, os funcionários do hospital registram aumento do internamento de crianças. Os profissionais aqui dizem que a maioria das crianças internadas neste hospital sofre de desnutrição grave, com pelo menos 30 crianças dando entrada no hospital todos os dias. Safaru levou ao hospital o seu filho. Ela diz que ele está com febre e tosse há vários dias. Depois da primeira consulta, ela diz que foi encaminhada para um segundo médico e depois um terceiro. Os médicos concluíram que o filho tem uma desnutrição grave e precisa de cuidados urgentes. O meu filho vomita e tem diarreia, tem algumas lesões na boca. Os médicos dizem que está malnutrido e fomos internados. Noutro hospital, em Tinkin, a 15 km de Magaria, mães levam os filhos com várias doenças. Os gestores do hospital dizem que recebem pelo menos 200 crianças diariamente, sofrendo de complicações relacionadas com a época chuvosa. Entre as doenças comuns, diarreia, malária, febres altas e moderadas e malnutrição. A Médicos Sem Fronteiras está presentemente na zona a tratar crianças malnutridas e malária. Distribuem igualmente redes mosquiteiras como forma de prevenir a malária. A nova estratégia que apresentamos agora consiste em aproximarmos-nos dessas comunidades e tratar essas doenças e nos concentrarmos nas áreas rurais. Fazemos isso também para descongestionar o Hospital Geral de Magaria. Os Médicos Sem Fronteiras dizem que o número de crianças que sofrem de malária e desnutrição pode aumentar no próximo mês na área à medida que mais chuvas forem registadas. No Gabão, o governo luta contra a gripe aviária.
Um retorno de epidemia foi reportado após uma alta mortalidade de aves em 4 fazendas a cerca de 50 km de Libreville. A análise laboratorial confirma a presença da patologia nas amostras. Por quase 2 meses, as autoridades implementaram um plano de resposta contra o vírus H5N1. Este plano proíbe, entre outras coisas, a importação de aves vivas de países vizinhos do Gabão. Vamos já a Libreville, reporta Ismael Obiang Nzé. Tornou-se um ritual. Todas as manhãs, Ham Mbumba garante a boa saúde da sua criação de 4.000 galinhas, como todos os outros envolvidos no setor avícola. Ele teme que todas as medidas governamentais destinadas a conter a epidemia de gripe aviária afetem a sua atividade por muito tempo. Não vejo a hora de provar que a epidemia acabou. É isso. Não são as medidas que doem, mas a epidemia deve ser erradicada. Sinceramente, só isso. Se a epidemia estiver lá, a decisão vai-se arrestar. A epidemia continua há mais de 2 meses e 17.000 galinhas em 4 fazendas localizadas a cerca de 50 km da capital morreram. Os agricultores devem ter um certificado de vacinação veterinária para retirar as suas aves da Grande Libreville. Uma investigação epidemiológica em andamento deve determinar a origem do retorno do vírus ao Gabão. A missão foi confiada ao laboratório do Centro Internacional de Pesquisa Médica em Franceville, no sudeste do país. Os peritos ali reportam regularmente as suas atividades à unidade multissectorial colocada sob a autoridade do Ministério da Agricultura e Pecuária do Gabão. Não foram reportados novos surtos. Significa que há mais ou menos uma estabilização. Mas, por outro lado, no momento, não temos certeza de que o vírus não esteja mais a circular. São realmente 2 coisas diferentes. A situação parece estar sob controlo porque nenhum novo surto é relatado. Mas, no mercado local, o medo de uma propagação da doença não diminuiu. Apesar da autorização para reabrir os postos de venda de aves, Abubakar e seus colegas negociantes de frango ainda lutam para concretizar as vendas diárias. Tivemos quase 1 mês de problemas, agora estamos de volta. Não é fácil. Você não sabe, por dia vendemos de 40 a 50 galinhas, agora chegamos aqui, até vender uma galinha é um problema e tanto. Então é difícil. Começamos por aí, você tem que pagar os impostos, você tem que pagar o município, você tem que pagar pela digitalização, temos que pagar quem nos mantém aqui no mercado, quando nada entra. Representantes do governo dizem que uma equipa de especialistas visitou recentemente várias fazendas e vilarejos perto de Libreville para campanhas de educação e recolha de amostras para análise. Para algumas pessoas, a ideia de comer insectos parece um pouco assustadora e talvez não muito apetitosa, mas especialistas dizem que eles são nutritivos e são criados de forma ecológica. A engenheira química sul-africana Wendy Vezela encontrou maneiras de transformar as lagartas pretas e verdes, que contêm nutrientes como proteínas e ferro, em farinha que pode ser usada numa variedade de alimentos. Mais a seguir. Acabei de provar um pouco desse inseto revestido de chocolate. É realmente muito bom. A barra energética tem gosto de chocolate de verdade. Era bom e mastigável, com alguns pedaços dessa proteína. Foi incrível. O seu perfil nutricional é bastante fenomenal. Eles têm 60% de proteína. A proteína é algo que precisamos todos os dias em termos dos diferentes tipos de alimentos que comemos. Então esse é um dos maiores benefícios, que é uma fonte de proteína natural e orgânica, torna-se uma fonte alternativa de proteína. Adoramos o programa da Rostex, é incrível. Tudo é tão novo, há novos produtos. Quem diria que você poderia fazer farinha de lagarta de Mopane? É uma reação bastante interessante, especialmente aqueles que dizem, sabe, sim, eles são um pouco assustadores para nós, mas estamos dispostos a tentar. Fator medo. Sabe, estamos a gravar vídeos enquanto eles degustam e eles estão animados e uma vez que provam, ficam logo, isso é muito delicioso e continuam a querer provar e temos que impedi-los. E por hoje é tudo. Para mais notícias de saúde e dicas de saúde e bem-estar, visite www.voportugues.com. E assim também foi o nosso Saúde em Foco. Nós voltamos para a semana.